Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim contar uma história pra vocês. Em 1999, o diretor francês Patrice Leconte, que a gente conhece de filmes como A Garota sobre a Ponte ou a comédia popular Les Bronzés, ele escreveu um fax para a ARP, que é a Associação de Autores, Realizadores e Produtores na França. Caros amigos, já faz algum tempo que eu me sinto espantado com a atitude da crítica em relação ao cinema francês. Eu não me sinto mais visado do que os outros, talvez até um pouco menos, mas eu leio apenas o que se escreve aqui e acolá sobre os nossos filmes. Alguns textos que me parecem como assassinatos premeditados me dão frio nos ossos, como se os autores tivessem se encarregado de matar o cinema francês comercial, popular, voltado ao grande público. Eu não sei o que podemos fazer diante dessa situação crítica, a palavra é divertida, mas eu tenho algumas ideias, não sei se elas são boas. Adoraria conversar com vocês de maneira informal. Por favor, não me deixem sozinhos na minha raiva e na minha perplexidade. Amizades, Patrice Leconte. Antes, uma pequena pausa para te perguntar se já está seguindo o canal do Meio Amargo. Ativa as notificações aqui em cima, é rapidinho, vai ajudar muito esse trabalho a crescer. Obrigado. Ao que tudo indica, esse fax foi enviado à redação de alguns jornais franceses por acidente, e eles rapidamente publicaram o texto e a polêmica começou a surgir daí. Muitas pessoas disseram que era um absurdo, que era desproporcional, que aquilo era um ataque à crítica. O próprio Patrice Leconte foi convidado a um programa de televisão e aí ele explicou que, na verdade, o que a crítica estava fazendo era demonstrar um prazer absurdo em detonar o cinema francês, que é quem mais precisaria dela. Segundo ele, a crítica não teria impacto nenhum nos blockbusters, ou seja, uma crítica positiva ou negativa não traria mais ou menos pessoas às salas de cinema, mas no caso do cinema francês, ela seria responsável por destruir a bilheteria de alguns filmes. Mesmo assim, ele faz questão de dissociar essa crítica que ele considera assassina daquela praticada nos bons tempos da Nouvelle Vague pelos jovens turcos que vieram se tornar diretores depois, como Truffaut, Godard, Romer, etc. Segundo Leconte, naquela época, a violência dos textos era justificável porque eles estavam querendo destruir uma forma de cinema que era considerada engessada e nociva. Mas naquele momento, de 1999, para o Leconte, não teria desculpa para ser tão agressivo assim. Por fim, ele termina por solicitar que a crítica se torne um parceiro atento do cinema francês, sem explicar muito bem o que isso significa. A ARP se reúne para tentar estabelecer uma carta e desenvolver essa ideia do Leconte. Surge então aquilo que foi conhecido como o Manifesto dos Cineastas, um texto assinado por mais de 80 pessoas na época, incluindo grandes diretores como a Catherine Corsini, que a gente conhece por Um Belo Verão, o Cédric Klapisch, de Albergue Espanhol, o Nicolas Philibert, que acaba de vencer o Urso de Ouro pelo documentário Sur la Daman, o Robert Guédiguian, que tem vários filmes distribuídos no Brasil, como Uma Casa à Beira-Mar, o Ritipan, de A Imagem que Falta, e o Claude Sauté, de As Coisas da Vida, entre muitos outros. A redação desenvolve a noção de parceiro atento, que acaba se traduzindo numa crítica de cinema que nunca seria publicada antes do lançamento de um filme francês em salas se ela fosse negativa. Ironicamente, essa carta termina dizendo que nunca vai atentar contra a liberdade de expressão, mas que aqueles ataques que eles consideraram infundados violariam o que eles consideram como limites do jornalismo e da arte. Ao que tudo indica, o verdadeiro autor dessa carta é o diretor Bertrand Tavernier, que a gente conhece por filmes como O Relojoeiro e A Princesa de Montpensier. Nesse momento, a polêmica tomou proporções gigantescas, foram mais de 100 dossiês publicados em menos de um ano, entre todos os veículos possíveis. Foi um dos momentos em que, ironicamente, mais se discutiu a função, a importância, os métodos e os limites da crítica, como raramente se faz. Nesse momento, alguns diretores correram para apoiar a carta da ARP, outros diretores correram para defender a crítica e falar que aquelas solicitações eram absurdas. Esse foi o caso da Catherine Breillat, do André Tequinet, de As Testemunhas, e do Jean-Louis Comolli, de filmes como Marsella contra Marsella. Para quem tem a oportunidade de acompanhar a crítica francesa, a gente vê que ela é muito mais agressiva, mais jocosa, mais sarcástica, mais irônica do que a brasileira jamais sonhou em ser. Portanto, o consenso é de que haveria alguns excessos, mas nada do que limitar a ação da crítica. Toda a controvérsia acabou levando à demissão do presidente da ARP na época, que era o Claude Miller, que afirmou ter se arrependido de ter sediado aquela reunião na época. Se a gente for pensar em efeitos práticos, talvez a repercussão tenha sido muito pequena. Grandes revistas como o Cahiers du Cinéma disseram que jamais fariam qualquer mudança em sua linha editorial. No entanto, alguns redatores e alguns jornalistas concordaram em se autocensurar. Foi o caso da Positif. Teve o N.T. Bin, um dos mais importantes críticos da revista na época, que concordou em nunca mais lançar uma crítica negativa de filme francês antes da estreia na sala de cinema. Nesse momento, cabe algumas considerações para tentar entender de onde vem a demanda do Patrice Leconte e o que isso implicaria de fato para a crítica de cinema. Em primeiro lugar, em 1999, o cinema francês não estava em nenhum tipo de crise financeira muito particular. A França já era na época e continua sendo um dos países de maior market share do mundo. Isso significa um dos países que mais tem filmes franceses em sala de cinema e que mais vende ingressos para filmes nacionais.
junto de países como Estados Unidos, China e Índia. O fato é que você solicitar que um crítico de cinema não publique um texto negativo antes do lançamento em salas implica, em primeiro lugar, em dizer que a crítica de cinema deveria colaborar com o mercado. Ela seria uma ferramenta análoga ao marketing, que teria a função de levar pessoas às salas, de contribuir com a venda de ingressos. Isso está longe de ser um consenso, primeiro porque não existe nenhum estudo na história do cinema que possa comprovar numericamente a influência que uma crítica de cinema tem, positiva ou negativamente, num filme lançado comercialmente. É impossível você dissociar o papel de uma crítica positiva ou negativa do boca a boca, do marketing, dos cartazes, dos trailers. É sempre muito cômodo você achar que se o filme deu certo é mérito do diretor e dos produtores, se ele deu errado é culpa da crítica. Em segundo lugar, a desonestidade reside no fato de que se a crítica fosse positiva, obviamente LeConte e seus amigos adorariam que ela fosse publicada antes. A intenção não é permitir que o espectador veja o filme com olhos completamente virgens, sem qualquer forma de crítica prévia, mas que ele seja privado apenas daquela que possa ser negativa. Isso também representa a solicitação constante de que a crítica de cinema seja condescendente com o cinema nacional. É frequente quando a gente escreve algum texto negativo escutar coisas do tipo: mas você não sabe como é difícil fazer filme no Brasil, você devia pegar mais leve, foi tão difícil juntar o dinheiro. Isso também implica em considerar a crítica como uma forma de outdoor, que teria como função apenas aumentar a visibilidade e nunca analisar, interpretar ou produzir uma fortuna crítica que represente a maneira como os filmes são feitos e apreciados num determinado momento. É importante a gente lembrar que a crítica de cinema não é feita para os diretores, também não é feita para os filmes e para suas equipes. Como crítico, eu posso dizer que eu fico muito feliz quando algum diretor, diretora, artistas leem os textos e gostam do que leem. Eu também não faço com nenhum prazer de eventualmente magoar as pessoas caso os textos sejam negativos. Mas a crítica, idealmente, seria feita para um leitor. Quem escreve apenas para agradar ou desagradar diretores já está desvirtuando um pouco do que seria a função básica da crítica de cinema. Até por isso essa lógica de mercado e de influência de bilheteria se rompe. Quem tem que colocar pessoas na sala de cinema ou direcionar mais para uma produção ou para outra é o marketing, são os distribuidores, os exibidores. Se eventualmente um texto, um vídeo meu ajudar a chamar atenção para filmes que eu gosto muito, que bom, mas eu não acredito que essa seja a função da crítica de cinema. Se algo pode ser retirado dessa polêmica um tanto superficial, é a necessidade de se discutir e debater a crítica. Eu sou muito favorável que a gente sente e discuta para que serve a crítica, como ela deve agir, até onde ela pode ir e se ela deve ou não ter algum tipo de relação com o mercado. Mas isso nunca vai ser feito de maneira prescritiva, dizendo que nenhuma crítica pode sair até tal data, ou que apenas críticas negativas deveriam ser censuradas. Isso, na minha opinião, é um grandíssimo absurdo. Muito antes de decidir o que a crítica deveria ou não fazer, a gente precisa sentar e descobrir para que ela serve, especialmente hoje, em 2023. Não é consenso nem entre os próprios críticos para que serve o nosso ofício, e muito menos de que maneira ele deve ser praticado. Então, certamente, não deve ser de um outro campo das artes, diretores, produtores, quem quer que seja, para legislar ou para determinar até onde a gente pode agir. Mas é claro que a crítica não deve imaginar que ela seja a palavra final sobre algum filme ou sobre alguma discussão, e ela precisa sim e tem que aceitar ser criticada, assim como ela critica filmes, séries e outros conteúdos audiovisuais. É isso, eu fico por aqui hoje, me diz o que você acha dessa história toda, não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo e ativar as notificações, e também de ler todos os textos, são muitos, publicados em meiamargo.com. Até a próxima!